Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Queridos irmãos, vamos percorrendo nosso caminho, já 17º domingo do tempo comum. Também nessa celebração especial, nós estamos em festa na Diocese, nossa padroeira Santana, padroeira também do estado de Goiás. Ontem, dia de Santana, celebramos São Joaquim Santana, dia do avô, da avó, dia dos avós. Agradecer esse dom de ter os avós e de vocês poderem ser os avós. É uma missão muito bela poder ser avô e ser avó. E o tema, pode dizer, da liturgia de hoje, convite a fazer essa reflexão sobre a oração. Até muito fácil de chegar nesse tema, a oração. Aí apresenta Abraão, na primeira leitura, fazendo uma oração, essa intercessão a Deus. Se tiver 50 justos, se tiver 40 justos, por que ele está dizendo isso? Porque seu sobrinho está lá. Ele está procurando salvar o seu sobrinho. Seu sobrinho é a família dele toda. E Deus salva os seus sobrinhos. Nós chegamos ao Evangelho, aparece essa oração de João Batista. João Batista faz oração, faz penitência. E os discípulos estão questionando: Senhor, também nós queremos rezar. Ensina-nos a rezar, ensina-nos uma oração. E às vezes estão 2 coisas para a gente tratar na nossa Santa Missa sobre a oração. Então, às vezes vamos questionar como é a nossa oração, se é boa ou não é boa. E aí está a resposta. Vamos aprender com a própria Sagrada Escritura, com o próprio Cristo. Não precisa preocupar com oração longa e nem com palavras bonitas, mas que seja próxima. Pai, essa proximidade, afinidade. Assim deve ser a oração. Então a oração não é uma coisa
complicada. Deve ser coisa muito simples, de pai e filho, assim chamamos convidados. E aparece, então, nessa primeira parte, a oração do Pai Nosso. E retrata nessa oração toda a nossa caminhada. Pois temos uma parte do catecismo da igreja, que é a parte 4, ou a quarta parte, toda dedicada ao Pai Nosso, oração do Pai Nosso. Então a gente reza, é simples, mas não é também simples. Parece simples a oração, mas está toda a nossa vida de cristãos aí dentro. Nós estamos percorrendo um caminho, e esse caminho de vamos encontrar Deus, ou vem de Deus e volta para Deus. E nesse caminho, nós somos convidados, primeiro, a ver a importância de Deus na nossa vida. Não dá para caminhar sem Deus. Não dá. E essa primeira parte do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, no céu e na terra. Primeira parte nós dedicamos a Deus. A Deus. Santificado seja o vosso nome. Uma oração de louvor, de adoração a Deus. Agora a segunda parte desse caminho, não dá para caminhar sem Deus. Mas nesse caminho, a segunda parte. Nessa segunda parte do Pai Nosso aparece aí duas coisas. Nós precisamos de força para poder caminhar. Um alimento que nos dá força. Que alimento é esse? O pão. Esse pão aqui tem dois significados. Primeiro, materialmente, isso. Estamos falando do arroz, do feijão, do chuchu, do quiabo, suco de limão, o que mais a gente tem? Água, energia, remédio, roupa, trabalho. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, as coisas reais, para a gente ter uma vida digna, uma vida digna de filho de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Somente vocês, os homens, dá o sustento para a sua família, a dignidade. Nós também estamos falando espiritualmente que da Eucaristia, um alimento que dá força para a gente caminhar. O pão que dá vida para a gente seguir adiante, a Eucaristia. E juntos, agora essa primeira parte, dentro dessa segunda parte, né? O perdão. Precisamos da Eucaristia como força para poder caminhar. E se não houver perdão, o ressentimento, o orgulho, a dureza, a raiva, a vingança, como uma barreira, um muro que se cria e impede de viver. Você quer ver uma coisa ruim que tira a paz, que o dia fica triste? Quando a gente tem alguém que a gente precisa perdoar, o que está duro, ressentido. Então a vida não anda, não vai para frente. A vida não tem graça. Precisa da Eucaristia, que é a força para a gente caminhar. E segunda coisa, o perdão. O perdão. Depois vemos na segunda leitura, apareceu sobre o perdão. Esse mérito de Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados. E assim nós podemos fazer a experiência de ser perdoados. Quer dizer que nossos atos agora, eles podem ser meritórios. Não porque a gente merece em si, mas porque Deus nos perdoou. Deus pagou o preço dos nossos pecados. E assim a gente é convidado a perdoar o outro. A vida não anda se tiver ressentimento. Não caminha. Quando a gente não perdoa, a gente não tem paz, não vai para frente. Então essa segunda parte, nós precisamos do pão, que é a Eucaristia, e nós precisamos do perdão para seguir nesse caminho. É a força, o alimento para a gente adiante nessa vida. E quando passa uma situação, quando está se sentindo fraco, vá para a Eucaristia, busca a confissão, recomece esse caminho. E a terceira parte do Pai Nosso, as tentações que aparecem nesse caminho, os desafios, as tentações, e elas podem ser de três tipos, né? Não só três tipos, mas vários tipos, mas três principais.
o demônio, mas livrai-nos do mal, do capeta, né? O demônio existe. E hoje a ideia, nessa mentalidade moderna, a tentação pior é achar que não existe. Nem tudo é o demônio, mas tudo tem um dedo do demônio. Tá? Não é tudo o demônio, mas tudo tem um dedo dele. Tudo tem um dedo dele, a tentação. A gente precisa, né, da graça de Deus. Para quê? Para não cair nas tentações do demônio e as tentações da vida. A carne, os desejos da carne, os desejos das coisas. Essas são as tentações da vida. Tá? E todo mundo pode experimentar. Todo mundo, um vacilo, um minuto de bobeira, joga tudo pro alto. Perde tudo nesse caminho. Tem uma família tão bela, tão santa. A gente era um bom padre e perdeu tudo. Caiu na tentação. Caiu na tentação. A tentação destruiu tudo. Então nós nesse caminho temos que tomar muito cuidado. O que são as tentações? São os rasteiros da vida para derrubar, para não seguir o caminho, para destruir a família, para destruir nossa vida. Todos nós podemos experimentar as tentações. Verdade, todos experimentam. E tem uma mais fraca. Cada um tem uma inclinação. Uma inclinação. Assim que se aprende. Para onde cai a árvore? Para onde ela se inclina. Aí onde ela vai cair. Qual é a nossa inclinação? Cada um sabe a sua, seu ponto fraco. Seu ponto fraco. Pois é, cuidado com esse ponto fraco. Esse ponto fraco é que vai derrubar. É que pode levar a gente a fracasso. Então a luta contra esse ponto fraco tem que ser uma luta maior, mais constante. E assim aprendemos do Pai Nosso. Com Deus, primeira parte. Consigo mesmo, nesse caminho que a gente vai percorrendo. Nós precisamos consigo, uma luta nesse caminho. Precisamos de força, que é a Eucaristia, o perdão dos pecados, para sempre recomeçar. E com relação ao mundo. Notar? Com relação a Deus, com relação a nós mesmos, com relação ao mundo. Com relação ao mundo o que é? As tentações, as fraquezas da vida, que o mundo oferece para tirar a gente do caminho. Então são sempre essas três coisas. Deus, o homem, o mundo. Nada escapa dessas três coisas. Deus, o homem e o mundo. E assim está o Pai Nosso. Primeiro Deus, que nós precisamos como homem, e depois o mundo. Como enfrentar as dificuldades do mundo. Vamos notar, nessa oração pequena, curta do Pai Nosso, claro, Cristo é Deus, né? Não vai ensinar qualquer oração para a gente. Está tudo. Está tudo. Com Deus, consigo mesmo, em relação a nós mesmos, e o mundo. Como a gente vai viver nesse mundo. Não nos deixeis cair em tentação. Então aprendemos aí o Pai Nosso. Primeira coisa. Agora a segunda parte para a missa de hoje. Está aí no Evangelho uma expressão que pode empolgar a gente. Pedi e recebereis. Pedi e recebereis. Bater e será aberto. Buscar e encontrareis. Então a pergunta: por que muitas vezes nós rezamos e parece que nossas orações não são atendidas? Jesus está no Evangelho: pedir e recebereis. Então o que acontece que muitas vezes nós rezamos e temos essa sensação de que nossas orações não são atendidas? Então essa coisa é para a gente tratar agora na segunda parte. O que acontece com as nossas orações que muitas vezes não acontecem? Um diz, vai rezar e vai acontecer. Não aconteceu. Então vamos tratar disso. Primeira coisa, nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos. Não sabemos. E aqui o exemplo é especial para a nossa missa, né? Vamos pegar as nossas crianças, do que as crianças, por favor, para eles acordarem. Acorda as crianças. De vez em quando o menino está meio resfriado, assim, e tem que ir na geladeira que a mãe comprou, sorvete. Gostam de sorvete? Muito, Dudu gosta de sorvete, né?
Aí vou tomar um sorvete. Aí a mãe diz: não, porque você está resfriado, você pode ficar mais doente ainda. Está gelado. Está gelado. E o que criança faz? Quando a mãe vira as costas, ela pega escondido, vai para trás da casa e chupa. Graças a Deus aqui não acontece isso, né? Não acontece. Pega escondido, quando a mãe viu, já chupou o geladinho, já chupou o sorvete, já acabou. Aí, mais tarde, está lá a criança. Aí, o que a mãe faz? Hospital. Está muito doente, febre. Aí chega no hospital, vocês têm um prêmio. Qual que é o prêmio? Injeção. Injeção. Assim? Aí a criança pega na mãe e fala assim: mãe, não deixa não quero injeção. Aí a mãe que diz: tá vendo, meu filho? Se tivesse escutado a mãe, você não estava tomando injeção. Né, Gabriel? Se tivesse obedecido a mãe, você não estava tomando injeção. Não, mãe, agora você vai ter que tomar injeção. Por isso, para vocês, quem é que sabe o que é melhor? A mãe ou a criança? Quem que sabe? As crianças. Quem que sabe? É vocês ou a mãe? Mas assim, ó, é essa aí que sabe, não é você não. Quem sabe o que é melhor para vocês, as crianças? É vocês ou a mãe? A mãe. A mãe sabe o que é melhor. Agora sim, chegamos nós queremos. Onde o padre antes queria. Nós fazemos essa arte escondida de vez em quando atrás da casa. O que é essa arte? Nosso pecado. Nosso pecado. Tá. E nós não sabemos o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus é que sabe. Então logo a gente pensa: gostaria dessa coisa, preciso dessa coisa. Mas pode ser que essa coisa vai te levar para o inferno. Pode ser isso que você está pedindo imediatamente, vai tirar a sua salvação eterna. Então, quando a gente reza, a primeira coisa que a gente diz: se Deus quiser, seja feita a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe. Então, a primeira coisa, Deus sabe o que é melhor para a gente. Segunda coisa, é preciso olhar as coisas com os olhos da fé. Deus não quer o mal. Deus não pode fazer o mal, é contra a sua natureza. O mal é consequência do pecado. Agora, Deus permite o mal, mas para tirar um bem maior, ou livrar de um mal maior. Mal maior. Estava dirigindo uma moto, furou o pneu. Droga. Porque minha moto passou um pouquinho um acidente, escapou. Tivesse naquela hora, você talvez morrer. Deus permite um mal menor, mas para tirar um bem maior ou livrar de um mal maior. E é preciso olhar com os olhos da fé. O problema é que a gente quer tudo imediato. Já tem que resolver, já tem que ser assim na nossa hora. Não, não é na nossa hora, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Primeira coisa, Deus sabe o que é melhor para nós. Segunda coisa, olhos da fé. Olhos da fé. Terceira coisa, o Evangelho usa essa expressão impertinência. A oração ela deve ser feita com constância. Olhem só, quantos anos Santa Mônica rezou pela conversão de Santo Agostinho? Mais de 30. E como nós somos inconstantes? Vai uma missa, falta 3. Vai outra missa, falta 5. Não, vai às missas. Agora sim, vamos rezar o texto todo dia. 2 dias, já parou. Já não está rezando o texto. Não, mas agora eu vou de novo. Agora eu vou rezar. Já esqueceu, né? Já esqueceu. Quantas vezes dizendo vamos rezar e não rezar? A oração ela tem que ser o quê? Com constância. Não vale impertinência. Vamos. Uma hora vai. Tanto temar, quer dizer, para as coisas de Deus não tem que ser o quê? Teimoso. Reza. Aumentou a dificuldade, aumenta a reza. Aumenta a oração. Quarta coisa, a oração não é uma moeda de troca. Não é. Agora eu rezei 3 terços.
Deus tem que me dar um carro. Tem não, Deus é livre. Então não há forma de comprar Deus. Deus é livre, Deus é simples. Deus não está obrigado a fazer nada. E cuide muito, irmãos, porque a oração aqui, como moeda de troca, é muito perigosa. Faça isso e Deus vai te dar em dobro. Não, Deus não tem que dar em dobro nada a ninguém. Deus não está obrigado, Deus é livre, muito mais livre do que nós somos. Então a oração não é uma forma de comprar Deus, porque eu sou bom. Não, a chuva cai para todo mundo, para os bons e para os maus. Deus é bom de todo jeito. Deus não vai ser bom e nem vai ser mal porque a gente reza. Deus não vai ser triste nem vai ser infeliz porque a gente reza. Se um não faz nada, Deus continua feliz. Deus continua perfeito. Mesmo se um não faz nada. E Deus não passa a ser triste porque um não rezou. O problema não é da parte de Deus, porque a oração ela não acrescenta e nem tira nada de Deus. O problema é da nossa parte, porque a oração ela nos eleva até Deus, ela nos aproxima de Deus, mas não porque Deus está longe do homem. Deus está sempre presente, Deus está sempre cuidando da gente o tempo todo, mas o problema é da nossa parte, porque podemos agir de forma indiferente, ignorando a presença de Deus. E a oração é essa atitude de reconhecer a presença de Deus, aproximar de Deus, pedir a sua intercessão, que faça alguma coisa por nós, abrir a nossa vida para que Deus faça alguma coisa. Então, a oração é muito mais nós nos aproximar de Deus do que pensar que Deus vai fazer. Vá até Deus, busque Deus em sua vida, aproxima de Cristo. E boa parte da nossa vida nós agimos assim, de forma indiferente com Deus, dureza com Deus. E a oração ela faz isso, ela eleva nosso espírito a Deus, nos eleva a Deus, aproxima mais de Deus o homem. Não que Deus precisa do homem, não, o homem precisa de Deus. O homem precisa de Deus. Então essas 4 coisas eu penso que ajudam a dar essa resposta. Primeiro, nós não sabemos o que é melhor para nós. Deus sabe. Deus sim sabe. Olhos da fé. Olhos da fé. Terceira coisa, perseverança na oração. E quarta coisa, simplicidade na oração. Por isso eu chamo Pai, ou Pai. Pois o padre escreveu aí no jornalzinho, tá, na homilia, para Daniel, papaizinho. Esse papaizinho, proximidade. O que o pai faz? Ele dá segurança, dá firmeza para a gente. E agora vamos entender essa expressão: pedir e recebereis. Pedir e recebereis. Olha no jornalzinho, está a resposta. No final do Evangelho, o que está escrito aí? Deus vai encaminhar todos aqueles que pedirem, né, o Espírito Santo. Então, o que está falando? Pedir e receber, está falando necessariamente do Espírito Santo, porque realmente nós necessitamos de quem? Do Espírito Santo. Aí chegou uma senhora e disse assim: Padre, agora o que eu faço na minha vida? Vem o Espírito Santo para te iluminar e dar sabedoria. Essa é a oração. Vem o Espírito Santo. Vocês, os jovens, prova vestibular primeiro, agora prova curso superior, TCC. Vem o Espírito Santo. Agora os jovens têm aula, férias, depois prova, aula, prova. Deu branco, vem o Espírito Santo. Vocês, os homens, chefes de família, o tempo todo tomando decisões. Vem o Espírito Santo. Pedi e recebereis. Se um vai pedir sabedoria, Deus vai dar. Então a gente não pede para ficar rico e cair dinheiro do céu. A gente pede sabedoria para administrar aquela situação, aquele dinheiro, para a gente sair daquelas contas. E Deus vai dar sabedoria para sair. Deus vai dar fortaleza para a gente aguentar. Deus vai dar o temor. Deus vai dar a ciência. Deus vai dar os 7 dons se um pede. Pedir e recebereis. Então é preciso aprender a pedir. Precisa aprender a pedir.
Não é qualquer coisa que está dizendo. Está dizendo muito mais do que o dinheiro, muito mais do que a saúde, muito mais do que tudo. O que é? O Espírito Santo de Deus. Pedi e recebereis o Espírito Santo. E o que faz o Espírito Santo? É uma expressão muito bonita. Transforma a nossa vida. Essa é a ação do Espírito Santo. Santificação do homem. Transforma a vida do homem. Realmente reconhecer essa necessidade do Espírito Santo em nossas vidas. Vem Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vem Espírito. Todo mundo precisa do Espírito Santo. E para a gente terminar, então as duas partes importantes que eu queria partilhar com a gente hoje. Primeiro, o Pai Nosso. Aí está a relação com Deus, consigo mesmo, com os outros. Agora a segunda parte. Por que parece que nossas orações não são atendidas naquela hora? Ou parece que nossas orações não são válidas? Está a resposta. Deus sabe o que é melhor para nós. Olhos da fé, perseverança, e leve em conta que a oração não é uma moeda de troca, mas uma forma de nos aproximar a Deus, e não de comprar a Deus. E agora a última coisa que a gente termina, queria convidar vocês, não sei se o coral já preparou, mas depois vocês trocam a música Passão de Graça, né? Mas tem essa música do Padre Zezinho, que é tão bonita. O Padre Léo também cantou, você deve conhecer, vai tirar de letra, né? Mas ela por si só é uma oração muito bela. Assim, alô, meu Deus, assim, próximo, alô. Senti saudades tuas, acabei voltando aqui. O mundo não me satisfaz. O mundo não resolve nossas coisas. Alô, meu Deus. Então, a oração é isso. Volta para Deus, volta. Aproximar-se de Cristo e aproveitar, irmãos, na nossa Santa Missa hoje. Vamos encher nossos corações de bons propósitos, seja por terço, para a Santa Missa e uma oração pessoal. Pai, Pai nosso, falar nossas coisas, nossa vida e partilhando, pedindo as graças para o nosso dia a dia, tá? Depois penso que vocês conseguem cantar ação de graças, né? Alô, meu Deus. Realmente vamos na ação de graça hoje, principalmente baixar a cabeça e rezar, falar das nossas coisas, a verdade da nossa vida para Deus, dizer realmente, né, como a gente precisa, como a gente está. Então fica esse propósito para a nossa vida. Vamos viver melhor nossa vida de oração, nossa amizade com Cristo. Amém.